Boa noite a todos vocês. Como é que vocês estão? Tudo bem? Coisa boa. Que bom servi-los essa noite, poder desfrutar da companhia de vocês nesse culto tão especial, poder deixar uma palavra de Deus ao seu coração. Estar aqui na Nasci é sempre um presente, sempre uma grande alegria. O pastor Ney, o pastor Andréia, todo o time pastoral, poder estar na companhia de vocês e desfrutando do que Deus tem feito através de vocês. Que Deus possa continuar abençoando sempre a todos de uma forma muito especial. Está com sua Bíblia aí? Vamos lá? Abra sua Bíblia comigo, livro dos Juízes, livro dos Juízes. A você que está pela internet, que bom tê-lo aí. Que Deus te abençoe, que a sua atenção possa estar conectada com esse momento, com essa palavra, e que Deus possa falar também a você aí aonde você estiver. Juízes capítulo 14, Juízes capítulo 14, eu gostaria de falar com vocês esta noite sobre alguns erros que Sansão cometeu e que nós não podemos cometer. Juízes capítulo 14. Lá fora eu tenho os materiais, você que ainda não possui, tenho tanto os documentários em vídeo como também os dois livros, a enciclopédia e o manual das parábolas. Uma boa notícia é que tanto a quem já adquiriu os documentários em outra vez, ou quem ainda não adquiriu, talvez pela falta do aparelho para a unidade física, você tem a opção de você também receber lá um link, que você pode assistir todo o conteúdo dele por um drive pelo celular. Então, ou você que já adquiriu em outra ocasião, ou você que talvez quis adquirir, mas não tinha um aparelho, você adquire, mesmo valor, mesmo formato, você leva a coleção em unidade física, mas recebe também o link. E também os livros, que é o manual das parábolas de Jesus e a enciclopédia da vida dos personagens bíblicos, que são duas obras que, se você ainda não possui, vão te servir muito, principalmente a você que ama entender e estudar a palavra de Deus. Você tem a opção da maquininha, os livros, você tem algo em torno nos dois de aproximadamente 800 páginas de comentários e explicações bíblicas. É um material muito detalhado dentro da linha de explicações sobre a palavra de Deus, contexto cultural, histórico, geográfico, interpretativo. O manual das parábolas você já conhece, ou pelo menos talvez penso que já tenha ouvido sobre ele. São as 42 parábolas de Jesus explicadas uma por uma, e a enciclopédia são a vida dos personagens bíblicos contados. Antigo e Novo Testamento, personagens masculinos e femininos, então é mais do que uma biografia de um personagem. É um material que vai te dar um conteúdo de informações, mas também de devoção, para você talvez escolher um personagem da Bíblia por dia, para você ler, aprender, estudar sobre como que as lições que nós podemos aprender com aquele personagem podem ser extraídas e aplicadas na vida da gente. Então, é um material que vai te servir muito, de uma forma muito especial. Os documentários 1 é 10, 4 são 30, os 8, 60, e a enciclopédia e o manual das parábolas, cada um 50, os dois 80. O kit completo 120, vai os 8 documentários, a enciclopédia mais o manual das parábolas. Você pode parcelar sem juros no cartão, ou também no débito ou Pix. Passe lá, vai te abençoar muito. Juízes capítulo 14, você encontrou aí? Ok? Vamos lá? Eu gostaria de ler com você a partir do verso 5, Juízes 14, verso 5, e depois nós vamos também ao capítulo 16, no verso 26. Juízes 14, verso 5, está escrito assim: Desceu Sansão com o seu pai e com sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, de repente, um leão novo rugindo saiu-lhe ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de tal maneira que ele o rasgou de alto a baixo, como quem rasga um cabrito, sem ter nada na mão. Mas nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Ele desceu e falou àquela mulher, e ela lhe agradou muito. E depois de alguns dias, quando voltou para a tomar, apartou-se do caminho para ver o corpo do leão que estava morto, e neste havia um enxame de abelhas com mel. Ele tomou o favo nas mãos, foi andando e comendo dele, e tendo chegado a seu pai e a sua mãe, deu-lhes dele, e comeram, porém não lhes deu a saber que havia tomado o mel do corpo do leão. Capítulo 16, verso 26. Capítulo 16, verso 26. Disse então Sansão ao moço que o tinha pela mão: Deixa-me tocar as colunas que sustentam a casa, para que eu me encoste a elas. A casa estava cheia de homens e mulheres, também estavam ali todos os príncipes dos filisteus.
e sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então clamou Sansão ao Senhor, dizendo: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora só esta vez, para que de uma vez por todas eu me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Então abraçou-se Sansão com as 2 colunas do meio em que se sustentavam a casa, empurrando uma com a mão direita e a outra com a mão esquerda. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. Então se inclinou com força, e a casa caiu sobre todos os príncipes e sobre todo o povo que estava nela, e foram mais os que matou Sansão na sua morte do que os que matara na sua vida. E se você leu comigo, diga amém. Quem está comigo aí, diga graças a Deus. Números capítulo 6. Números capítulo 6. A Bíblia nos fala sobre uma lei que Deus estabeleceu na lei dos judeus, que era a lei do nazireado. O que era o nazireu? O nazireu era alguém separado para Deus, consagrado ao Senhor. E Deus estabeleceu no nazireado 3 coisas que um nazireu não poderia fazer. 3 coisas. Um nazireu não poderia tocar em coisa morta, não poderia comer nem beber nada que fosse feito com uvas, e o nazireu também não poderia cortar os seus cabelos. Essas 3 coisas. A Bíblia diz em Juízes capítulo 14, que o povo de Israel estava vivendo uma opressão muito grande, já há aproximadamente 20 anos, por parte dos povos inimigos. E a Bíblia diz que Deus então, ele vai encontrar-se com uma mulher, que nós não sabemos qual é o seu nome, apenas conhecemos o nome do esposo dela, que se chamava Manoá. E Deus vai dizer o seguinte para essa mulher é estéril. Deus vai falar com ela o seguinte: eu estou abrindo a sua madre e eu vou te dar um filho. Esse menino será um nazireu, será alguém consagrado a mim, será alguém separado para mim, e através dele eu vou dar livramento a toda a nação de Israel. O contexto aqui é o contexto dos juízes. É um período que historicamente ele é chamado de teocracia. A palavra teocracia vem de 2 termos. Teo da ideia de Theos, Deus, cracia da ideia de governo. Então era o governo de Deus por meio dos juízes. Os juízes aqui, eles não são figuras do judiciário, mas em sua grande maioria, os juízes eram líderes militares que Deus levantava para organizarem na nação de Israel um exército, entrarem em uma empreitada de guerra para vencerem os povos inimigos de Israel, que período após período, geração após geração, se levantavam para perseguir, subjugar e dominar a nação de Israel. Então você tem líderes que são juízes na Bíblia, por exemplo, como Sansão, Jefté, Eude, entre tantos outros, que eram pessoas que eram líderes militares, selecionados e escolhidos por Deus para organizarem o povo, serem uma liderança para o povo, para que o povo vencesse essa guerra e tivesse então tranquilidade, autonomia do seu território em relação aos povos inimigos. Já há 20 anos aqui o povo estava sofrendo pelos filisteus. E a Bíblia diz que Deus então se encontrou com essa mulher e disse isso a essa mulher. Só que é uma coisa interessante aqui. Eu já expliquei a vocês em número 6 que a lei do nazireado era uma lei de separação e consagração ao Senhor. E essas 3 coisas um nazireu não poderia fazer. Só que olha o que Deus vai falar com essa mulher. Deus está dizendo o seguinte para ela: o seu filho será um nazireu. Só que a partir desse momento, até que o menino venha a nascer, você também não poderá fazer nenhuma destas coisas que um nazireu não pode fazer. Você também está proibida de beber bebida forte, de tocar em alguma coisa morta, e você também está proibida de cortar os seus cabelos até que o menino venha a nascer. Essa mulher poderia chegar para Deus e dizer: Senhor, peraí, o nazireado será para o meu filho. Por que essas restrições do nazireu estão válidas para mim, sendo que ele que será o nazireu e não eu que estou debaixo da lei do nazireado? Mas ela não interroga isso ao Senhor,
porque de algum modo ela entende o que Deus está propondo a ela. Em outras palavras, o que o Senhor está dizendo aqui é o seguinte: mulher, a santidade do seu filho, a separação do seu filho para Deus, precisa começar primeiro a partir de você. Eu acho isso daqui muito interessante, e se você talvez me pedisse uma definição para isso, eu chamaria isso daqui de uma santidade geracional. Você pode repetir comigo? Vamos lá, diga: santidade geracional. É o poder do modelo, é o poder da influência pelo exemplo. Em outras palavras, o que Deus está dizendo é o seguinte: vai começar em você, e se iniciar em você, vai se tornar como um exemplo para o seu filho, como um poder de legado para a sua descendência. É aquele clássico versículo da Bíblia, por exemplo, que diz: ensina ao menino no caminho em que se deve andar. E por muito tempo a gente ouviu, falou, ensina ao menino o. Certamente você já percebeu o detalhe de que o texto diz: ensina o menino no caminho. E ensinar alguém no caminho é totalmente diferente de ensinar alguém o caminho. Você pode ensinar, por exemplo, o caminho daqui para Osasco para alguém sem estar presente, mas ensinar no caminho te obriga a estar junto. O que Deus estava dizendo era: comece em você, coloque essas práticas, esses hábitos, esses exemplos em você. Se começar em você, vai alcançar os seus filhos, vai alcançar a sua descendência. Deus quer nos ajudar a iniciar em nós uma cultura de glorificação a Deus, santidade ao Senhor, fome por Deus, uma vida que decide viver por aquilo que é correto. E se esse exemplo começar em nós, vai alcançar mais pessoas, inclusive toda a nossa descendência, e os nossos filhos serão para a glória de Deus. Você entende isso e pode concordar com isso? Então é muito curiosa essa proposta que Deus está fazendo a essa mulher. A Bíblia não diz muita coisa para a gente sobre o que acontece com Sansão entre os seus 0 ou 1 até os seus 20 anos de idade. Mas quando ele tem 20 anos de idade, a Bíblia diz que Sansão já era respeitado entre Dan e entre Zoar, que eram duas cidades que eram extremos do limite de Israel perante o território dos filisteus. E a Bíblia diz então que Deus vai permitir que Sansão se apaixonasse por uma moça que morava em uma das cidades dos filisteus, uma cidade chamada Tímina. E ele vai reunir os seus pais e vai até a cidade de Tímina. A Bíblia diz que no caminho de ida, um leão novo, você pode repetir comigo? Diga: um leão novo. Um leão novo, um leão pequeno, sai ao encontro de Sansão. E essa força de Deus habilitada em Sansão é usada naquele momento. E a Bíblia diz que ele corre sobre aquele animal e ele rasga aquele animal de alto a baixo, sem ter nada na mão. Ele fere, mata e literalmente abre aquele animal, rasga aquele animal ao meio. E ele segue a sua viagem, vai a Tímina, apresenta a moça aos seus pais, retorna à sua cidade. E a Bíblia diz que em um outro dia, quando ele está novamente retornando a Tímina, ele passa pelo mesmo caminho e pelo mesmo lugar que dias antes ele havia matado aquele leão. Ele é tomado por um sentimento de curiosidade. E então a Bíblia diz: apartando-se Sansão do caminho, para ver o corpo do leão que estava morto, viu nele um enxame de abelhas com mel. Deixa eu gastar um pouco de tempo aqui com você. Olhe essa expressão: apartando-se Sansão do caminho. Tem uma coisa que a gente precisa entender aqui. As coisas começaram a dar errado na vida de Sansão a partir do momento que ele não respeitou os limites do caminho. Deixa eu falar uma coisa para você. O Espírito de Deus diariamente ele gera em nós, em nossa consciência, o entendimento sobre aquilo que é certo e sobre aquilo que é errado, sobre aquilo que glorifica a Deus e sobre aquilo que entristece a Deus. Todas as vezes que nós não respeitamos os limites do caminho, que sabemos que é o caminho de um filho de Deus, de um servo de Deus, a gente se expõe a riscos que a gente não precisava enfrentá-los. Quando Sansão se aparta do caminho, ele vê o corpo do leão, que dia antes ele havia matado aquele leão. Só que um enxame de abelhas havia produzido ali um pouco de mel. Olha que coisa curiosa, ele é atraído por aquele mel. E a Bíblia diz que ele toma daquele mel, come, volta para o caminho, dá aos pais, os pais também comem, porém ele não informa aos pais de onde ele havia tomado aquele mel. Algumas coisas para a gente entender aqui. Em primeiro lugar,
O Sansão sabe que ele fez algo errado ali, sim ou não? Sim, ele é um nazireu, ele não pode tocar em coisa morta. E tocar naquele leão está fazendo ele quebrar o primeiro elo do seu nazireado com Deus, que era não tocar em coisa morta. Ele desfruta do mel, quebrando esse princípio, compartilha isso com seus pais, porém essa expressão não lhes deu a saber de onde havia tomado mel, é muito perigosa. Porque isso aqui mostra que Sansão estava mais preocupado com a opinião das pessoas do que com a sua pureza com Deus. Dentro de uma linguagem técnica, a gente pode dizer que aquilo que as pessoas sabem sobre a gente é a nossa reputação. Aquilo que Deus sabe sobre a gente é o nosso caráter. Se você cuidar do seu caráter, Deus cuidará da sua reputação. Se você guardar o seu coração, Deus se responsabilizará por aquilo que as pessoas irão pensar sobre você. Há um princípio que a gente tem que entender aqui: aquilo que você não pode contar que fez, não faça. As amizades que você não pode contar que tenha, não as tenha. Aquilo que você não pode contar que participa, não participe. Se você honrar a Deus, o Senhor também recompensará a você pela sua fidelidade e vai guardar toda a sua trajetória. Sabe o que é preocupante aqui? O mel é algo bom, sim ou não? O mel é algo doce, algo agradável. A Bíblia está dizendo para a gente o seguinte: cuidado com as coisas que até são boas e agradáveis, mas podem estar custando a sua comunhão e a sua aliança com Deus. Sabe o que é mais preocupante aqui ainda? Observe isso daqui. Sansão aqui, ele fracassa, sim ou não? Sim. Ele quebra o seu primeiro elo, sim ou não? Mas olha que coisa curiosa, o Sansão fracassou diante de algo que ele já havia vencido. O Sansão começa a perder através de um leão que ele já havia derrotado. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Cuidado para você não fracassar em áreas e em situações que você já venceu elas, que você já superou elas, que você já resolveu elas, que você já triunfou sobre elas. E o que move Sansão para se aproximar daquele leão é a curiosidade. O leão está morto. Não é o leão que procura Sansão, é Sansão que vai até o leão. Aquilo que você já venceu, aquilo que você já superou, isso não tem mais poder sobre você, a não ser que você decida procurar isso novamente. Você está entendendo isso? O Senhor está falando para alguém esta noite: deixe para trás o que precisa ficar para trás. Deixe no seu passado os leões que você já venceu. Coloque o seu olhar para frente. Renove a sua força em Deus. Deus te ajudará. Deus te dará graça. Você vai permanecer, vai continuar. E o Senhor guardará a sua trajetória de vida. Quem está entendendo isso e pode louvar a Deus por isso? O Sansão, ele perde diante de um leão que ele já tinha vencido. O Sansão, ele fracassa diante de uma situação que ele já tinha superado ela. Simplesmente porque ele volta a isso. Ele ressuscita isso em seu coração. Ele se permite reconectar-se com isso. E aqui o primeiro elo se quebrou. A história continua de Sansão. E logo na sequência você vai ver que ele marca a data do seu casamento. E ele leva os seus pais. E o texto diz: e deu Sansão um banquete. A ideia do hebraico ali para dar um banquete é muito sugestiva, porque o termo para banquete no hebraico ali é mister. E mister no hebraico é a ideia de um banquete cuja pessoa que oferece também participa. É a ideia de inclusão no banquete. Isso aqui é muito preocupante, porque você sabe muito bem que qual era o principal elemento das festas de casamento naquela época? Era o vinho. Nos nossos casamentos é o bolo, por exemplo. Acabou o vinho no casamento, por exemplo, dos tempos bíblicos, já na época de Jesus, e perdeu-se a graça do casamento. A ideia do hebraico bíblico ali sugere que esse segundo elo de Sansão com Deus é quebrado na festa do seu casamento. Sabe o que é perigoso aqui? Demorou mais tempo para Sansão quebrar o primeiro elo do que para o segundo elo. Você entende isso comigo? Ok? Leva mais tempo para ele quebrar o primeiro elo do que o segundo. O segundo ele já quebra na sequência. Mateus, o que você está falando para mim? A gente precisa ter um cuidado muito grande, porque tudo que o diabo quer é que você aceite errar a primeira vez. Porque depois que você aceita negociar e errar a primeira vez, é mais fácil você errar a segunda,
terceira, quarta, quinta, sexta, até que para muita gente, infelizmente, o pecado está se tornando um estilo de vida. O Sansão, ele quebra o segundo elo logo na sequência. Levou mais tempo ele quebrar o primeiro elo. É um processo de relativização. E aqui é muito perigoso, porque Sansão ele confunde uma coisa muito preocupante. O Espírito de Deus continuava a vir sobre ele, e o sentimento que ele tem é o seguinte: se o Espírito de Deus continua a vir sobre mim, se as coisas que eu faço continuam a dar certo, talvez isso é sinal de que Deus não está tão chateado comigo assim. O Sansão confunde o que é Deus usar alguém quando Deus está satisfeito com a conduta de vida dessa pessoa. Aquilo que nós somos em Deus é fruto daquilo que Ele nos confiou. Na verdade, aquilo que nós fazemos para Deus é fruto daquilo que Deus nos confiou. Mas aquilo que nós somos em Deus precisa ser fruto da comunhão e do relacionamento que nós temos com Deus. Deus quer trazer o nosso coração a entender que muito mais importante daquilo que você faz para Ele é aquilo que você é nele. E Deus quer nos ajudar a vivermos dentro desse ambiente de comunhão, porque se estivermos ali, o cuidado dele estará sobre nós, a proteção dele estará sobre nós, e ele confirmará toda a nossa trajetória de vida, por causa de uma vida que honrou a ele e que se preocupou em agradar a ele. O Sansão está começando a se desconectar disso. Ele quebra o primeiro elo, na sequência ele quebra o segundo elo, e aqui ele entra numa queda tão desenfreada, que os filisteus param e pensam o seguinte: nós estamos na oportunidade da nossa vida, é o momento de capturar Sansão. Eles percebem a fragilidade que Sansão tinha, e a Bíblia diz que eles chegam para uma moça chamada Dalila, e eles dizem o seguinte: nós vamos te pagar, e vamos te pagar muito bem, para que você descubra para a gente qual é o segredo da força de Sansão. Porque já há quase 20 anos, Sansão aqui já tem quase 40 anos, quase há 20 anos que o Sansão é o principal inimigo, é uma geração inteira praticamente dos filisteus. Eles querem dar um fim nisso. E eles olham e dizem o seguinte: consiga para a gente qual o segredo da força de Sansão. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Quem aqui imagina o Sansão como alguém alto, forte, muito musculoso? Faz assim. Já pensou nisso? Ok? Pensa comigo uma situação aqui. Imagina que você tem um ônibus de 10 toneladas. E você tem que alguém puxar esse ônibus. E você tem uma pessoa muito forte, alta, musculosa, que vai puxar esse ônibus de 10 toneladas. Você para e você diz: mas também, olha o tamanho desse homem. Mas imagina se você tem o mesmo ônibus sendo puxado por uma pessoa magra, baixa, raquítica, sem força muscular praticamente nenhuma. Qual é a pergunta que você vai fazer? De onde esse homem tira essa força? Provavelmente o Sansão não era alguém tão musculoso assim. Porque por 20 anos, as pessoas estão se perguntando: da onde vem essa força? E só se descobre porque ele conta. Caso contrário, ninguém saberia. A gente tem que entender uma coisa aqui. A força que você tem não vem de você. Aquilo que você consegue fazer não é fruto da sua capacidade. Tem a ver com a força de Deus, o poder de Deus, a capacidade de Deus, a bondade de Deus, a ação de Deus liberada em nós. A comunhão não pode ser perdida, senão toda força é aniquilada. Qual é o segredo da força de Sansão? Descubra para a gente. A Dalila olha para ele e fala assim: Sansão, você é tão forte. Qual o segredo da sua força? Ele fala assim: você tem que pegar 7 cordas, 7 nervos frescos. Se você me amarrar com isso aqui, acabou a minha força. O Sansão dorme. A Dalila pega cordas de nervos frescos e amarra. Chama os filisteus vêm. Sansão se levanta, os filisteus correm. A Dalila chega para o Sansão no outro dia e diz: você mentiu para mim. Aonde de fato é o segredo da sua força? O Sansão diz o seguinte: a questão não são nervos frescos, mas são cordas novas. Pegue cordas novas e me amarre, e você vai ter conseguido aniquilar toda a minha força. O Sansão dorme. A Dalila pega as cordas novas, amarra Sansão, chama os filisteus vêm, Sansão se levanta, os filisteus correm. Ela chega para ele no outro dia e diz: você mentiu para mim mais uma vez. Qual de fato é o segredo da sua força? Ele fala assim: você precisa entender que a questão tem a ver com urdiduras de teia. Pegue fios de teia. E se você tecer as 7 tranças da minha cabeça com esses fios de teias, essas urdiduras de teia, você vai ter conseguido acabar com toda a minha força.
Sansão dorme. A Dalila pega os fios de teia, tece as 7 tranças da cabeça dele, chama os filisteus vêm, Sansão se levanta, os filisteus correm. Ela olha para ele no outro dia e fala: você mentiu para mim pela 3ª vez. Qual de fato é o segredo da sua força? O Sansão para e diz assim: nunca foi passada navalha sobre a minha cabeça, nunca. Se você conseguir raspar os meus cabelos, acabou a minha força. Sansão dorme, a Dalila raspa os cabelos de Sansão. Chama os filisteus, Sansão se levanta, e um dos versículos mais tristes da Bíblia é escrito. A Bíblia diz: levantou-se Sansão, pensando que faria como das outras vezes, porém não sabia que o Espírito de Deus já havia se retirado dele. Sabe qual é o problema? O problema é que o Espírito Santo, quando vem, ele vem como em Pentecostes. Ele vem com vento impetuoso, ele vem mexendo com as nossas emoções. Ele vem com línguas de fogo, ele vem com graça, ele vem mexendo com as nossas estruturas. Mas o Espírito Santo é uma pessoa, e a Bíblia diz: não entristeça o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma chama, e a Bíblia diz: não apague o Espírito Santo. Se quando ele chega fazendo barulho, ao ponto que ele vai se entristecendo, quando ele sai sem que ninguém perceba. E só se percebe quando se busca a sua presença, mas não se encontra mais. Pensou Sansão que faria como das outras vezes, porém não sabia Sansão que havia sido retirado dele a presença do Espírito Santo. Tem uma coisa aqui que sempre mexeu comigo nesse texto. Sansão, ele tinha 3 coisas que não podia fazer. Quantas coisas? 3. A primeira coisa, você se lembra, era tocar em coisa morta. A segunda qual era? Comer ou beber alguma coisa que fosse feito com uvas. E a terceira era cortar os seus cabelos. Dessas 3 mudanças aqui, as 2 primeiras eram internas, somente a terceira mudança era externa. Se você encontrar Sansão 5 minutos depois dele ter tocado no corpo do leão, você perceberia? Não. Se você encontrar Sansão 10 minutos depois dele ter bebida forte no seu casamento, você perceberia? Não. Se você encontrar Sansão 15 minutos depois dele ter tido os seus cabelos cortados, você perceberia? Sim. Por quê? Porque as 2 primeiras mudanças são internas, somente a terceira mudança que foi externa. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Quando alguém chega a mudar por fora, é porque infelizmente esse alguém já se perdeu por dentro há muito tempo. Mudanças externas são apenas consequências de mudanças internas. Transformações externas é só consequência de abandono de comunhão, altar em ruína. Quando coisas começam a mudar por fora, é sinal que há muito tempo a negligência está acontecendo. Deus quer nos trazer de volta para uma vida de temor, de responsabilidade, fugindo do pecado, amando a Ele. Talvez eu estou pregando para alguém esta noite que algumas mudanças internas que ninguém está percebendo estão mostrando que as coisas não estão bem. Deus está te falando: volte enquanto é tempo, renova a comunhão enquanto é tempo, volte-se para o Senhor como prioridade enquanto é tempo, e Ele te ajudará, e a tua história vai continuar para a glória de Deus na sua vida. Quem pode celebrar a Deus por essa verdade? As coisas não mudam de uma hora para outra. Se o sucesso é um processo, o fracasso também é. As coisas vão dando sinais. Com as 10 virgens, elas não dormiram de uma hora para outra. A Bíblia diz: tosquenejaram e adormeceram. O que é tosquenejar? É o cochilar. É aquela perca de sentidos. Aquela leveza que vai dando. Aquilo ali já é sono? Não. É o quê? Cochilo. Aquilo ali são sinais que, se você não reagir, você vai fazer o quê? Dormir. Porque se o sucesso é um processo, o fracasso também é. Se o crescimento é um processo, o declínio também é. O Senhor está falando a você: observe os sinais e volte. Sabe o que é curioso aqui? Número 6 diz o seguinte: o nazireu tem que fazer essas 3 coisas. Porém, se em uma das leis do nazireado for quebrada, o nazireado não está perdido. Só que ele tem que ser recomeçado. Como que era isso daqui? O nazireu tinha que raspar a sua cabeça e começar do zero. Ele não perderia a comunhão, mas ele precisaria reiniciar o nazireado. Quando Sansão tocou no leão, sabe o que era para ele ter feito?
raspada a cabeça. Iniciado o processo de restauração. Deixa eu falar uma coisa para você. Não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo de buscar ajuda. Não tenha medo de pedir socorro. Não tenha medo de raspar a cabeça. Não tenha medo de abaixar a guarda e dizer: eu fui ferido, eu preciso de cura. Mas não deixe que a vergonha de lidar com isso te coloque em um caminho que talvez o final pode não ser tão bom. Agora o cabelo dele está raspado. Ele está preso, os olhos estão furados. Eu estou começando a concluir aqui. E os filisteus capturaram e disseram o seguinte: a gente precisa fazer uma festa, porque o nosso principal vilão está com a gente. Por 20 anos nós sofremos com ele. Agora é o momento da gente celebrar. Chegaram no templo de Dagon e encheram o templo, 3.000 homens e mulheres, fora crianças, vendo Sansão brincar. E eles disseram o seguinte: é a nossa oportunidade. É a nossa oportunidade. Trazem o Sansão. Sansão está com seus olhos furados, tem um moço auxiliando ele, levam Sansão até a parte central do templo. Sansão pede que coloque as mãos dele nas 2 colunas do templo. Ele conhecia a estrutura daquele prédio. E ele faz uma oração, ele diz: Senhor, devolve-me a força que um dia eu tive, para que eu me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Deus restabelece essa força a Sansão. Ele empurra as 2 colunas. O templo vem abaixo. E o propósito dele é cumprido na morte. Ele destrói os filisteus não numa guerra, como os outros juízes fizeram, na morte. E a Bíblia conclui dizendo o seguinte: matou Sansão mais pessoas na sua morte do que havia matado na sua vida. Por muito tempo eu pensei que isso daqui era um elogio. Isso daqui é uma crítica. O que a Bíblia está fazendo aqui não é um elogio a Sansão do tipo que a glória da última casa será maior do que a da primeira, não. O que a Bíblia está dizendo aqui é o seguinte: o Sansão, ele cometeu o erro de não priorizar em vida o que era para ter feito em vida e precisou resolver isso na morte. Deixa eu te dar um cálculo aqui rápido. Jefté julgou 6 anos. Quantos anos? Matou 42 mil inimigos. Quantos anos? Quantos mil inimigos? 42. Gideão julgou 40 anos. Quantos anos? Matou 120 mil inimigos. Sansão julgou 20 anos. Matou apenas 1.000 e poucos inimigos. A ponto de que na morte, ele mata mais pessoas na morte do que o que havia matado na sua vida. O que a Bíblia está fazendo aqui não é um elogio, é uma crítica a Sansão. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: o Sansão cometeu o erro de não canalizar o seu tempo naquilo que era o seu propósito de vida. Deixa eu repetir isso daqui para você. O Sansão cometeu um erro, não canalizar o seu tempo, as suas prioridades, naquilo que era o seu propósito de vida. Deixa eu fazer uma ilustração aqui para você. Quem aí tem conta em banco? Levanta a mão. Imagina que amanhã você chega no banco e a gerente olha para você e fala assim: ó, esse fim de semana teve um sorteio e você foi contemplado. E você vai ganhar a partir de hoje, até o último dia da sua vida, R$1.440, todos os dias. Você ficaria triste ou feliz? Feliz. Todos os dias, feriados, sábados, domingos, todos os dias. Enquanto você viver, o banco vai te contemplar diariamente com R$1.440. O que você iria começar a pensar? Quanto que eu vou ter em 10 anos? Em 15 anos? E quando você está fazendo essa conta, ele olha para você e fala assim: ó, só tem um problema. Esse saldo ele não acumula e você não pode sacá-lo. Você vai receber um cartão de crédito. Imagina que isso daqui fosse um cartão. E você pode apenas utilizá-lo. Você não pode sacá-lo e você não pode acumulá-lo. Meia-noite, o saldo zera. Você recebe um novo saldo de R$1.440. Se esse saldo ele não acumula e ele precisa ser usado, você vai usá-lo de uma forma boa ou ruim? Boa. Você gostaria que esse banco existisse, que você recebesse esse sorteio? Eu gostaria. Você sabia que ele existe? Que o nome dele se chama vida. E que todos os dias Deus te dá 1.440 minutos que diariamente totalizam em 24 horas.
Você sabia que esse saldo ele não acumula? Os de hoje já foram. Amanhã nós teremos outro saldo, se Deus permitiu. Só que os de hoje nunca mais poderão ser de novo utilizados. E a pergunta que eu estou fazendo a você é: no que é que você está investindo a sua vida? Onde é que você está colocando o seu tempo? O Senhor trouxe uma palavra ao meu coração nesses últimos meses e eu fecho com ela. Isaías capítulo 40, versículo 29, diz o seguinte: os que esperam no Senhor renovarão as suas, os que esperam no Senhor renovarão as suas, e voarão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Isso tornou muito claro para mim. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Tem 3 velocidades que Isaías colocou aqui. Quantas? 3. Diga comigo: voar, correr, caminhar. Vamos de novo, diga: voar, correr, caminhar. Qual que é a nossa lógica sobre a vida? Nossa lógica sobre a vida é a lógica da decolagem, sim ou não? A gente quer caminhar, correr e voar, a gente quer pegar impulso. A palavra de Deus está dizendo o seguinte: cuidado, essa não é a velocidade da vida. A velocidade da vida não é a velocidade da decolagem. A velocidade da vida é a velocidade do pouso. Voarão, correrão, caminharão. Se você me pedisse talvez uma métrica, uma logística, para como que você pode administrar isso daqui, eu lhe diria que, pelo menos eu tenho aplicado isso daqui na minha vida, que dos 20 aos 40 é a fase para você voar. É a fase para você? Para dos 40 aos 60, você se dá o luxo de você poder correr. E se você cumpriu bem essa segunda etapa, você vai poder se dar ao luxo ainda mais de dos 60 para frente, você conseguir caminhar, não ter tanto esforço, não se matar tanto, porque com o tempo a gente vai desacelerando. Você não vai entrando mais em qualquer discussão, em qualquer briga. Você prefere ter paz do que ter razão. Você vai preferindo perder argumentos do que perder pessoas. Você vê que não compensa o estresse. Sabe o que é isso? É o desacelerar da vida. Mateus, então quer dizer que se bateu ali 80 para frente é hora de se preparar para morrer? Não. Você já viu o que a Bíblia falou sobre a velhice? Isso se tornou muito claro para mim dentro da Bíblia. A Bíblia diz que os vossos velhos terão sonhos, sonhe algo para amanhã. A Bíblia diz que os vossos velhos darão frutos. Quem falou que o homem está sujeito a viver 70 anos foi Moisés, mas Moisés viveu 120. Moisés era muito inteligente, Moisés dava 70 para os outros, ficava com 120 para ele. Esses dias eu li uma frase, eu acho que eu já até compartilhei ela com você: depois dos 40 anos você vira um Fusca, o que manda não é mais o ano de fabricação, é o estado de conservação. Enquanto tiver vida aí, meu irmão, você tem muita coisa boa de Deus para viver sobre a sua história, para viver sobre o cumprimento do plano de Deus para a sua vida. Só que você precisa entender uma coisa: o tempo está passando, e uma das piores coisas que pode existir na vida de alguém é alguém chegar no final da vida dizendo: não cumprir o propósito de Deus para os meus dias. Josué capítulo 1, Deus chegou para Josué e Deus disse o seguinte: assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. E todo lugar que você colocar a planta do seu pé será seu. Josué capítulo 1. No capítulo 13, Deus chegou para Josué e disse assim: Josué, hoje você está velho. E infelizmente, ficou muita terra para ser conquistada. Inclusive, a terra dos filisteus e a terra dos cananeus. Quais foram os maiores inimigos do povo de Israel depois de Josué? Filisteus e cananeus. Por quê? Porque todas as vezes que eu não cumpro a minha missão, eu estou sobrecarregando a próxima geração. O Senhor está falando para a gente: é preciso voltar o foco, é preciso canalizar o tempo, é preciso colocar o seu coração. Se você sabe que há um plano, que há um chamado, que há um propósito de Deus para a história dos seus dias, pare de gastar tempo em coisas que não dizem respeito a isso. O Senhor está te falando: eu vou te ajudar, eu vou guardar a sua trajetória, mas coloque o seu coração naquilo que é o plano de Deus para a sua vida, e Deus te ajudará no bom cumprimento deste propósito. Quem pode dar glórias a Deus por isso? Fica em pé comigo se você pode, em nome de Jesus.
Eu gostaria de dizer a você esta noite uma frase: não desperdice a sua vida. Você pode encorajar alguém perto de você com isso? Diga para essa pessoa: não desperdice a sua vida. Talvez eu estou falando para alguém que ouviu essa palavra, para hoje, e fala assim: Mateus, como eu queria ter ouvido essa palavra quando eu tinha 20 anos de idade. Eu teria aproveitado melhor a fase do voo. Eu teria desperdiçado menos tempo nas coisas que eu desperdicei. Teria focado mais naquilo que era prioridade. A vida está perdida para mim? Não. A palavra de Deus diz uma coisa para a gente: eu restituirei o tempo que foi perdido. Sabe o que Deus está falando? Aquilo talvez você tinha que ter vivido em 5, 10, 15, 20 anos. Renove a comunhão e o altar. Eu sou capaz, diz o Senhor, de fazer você viver isso em 2, 3, 4 anos. O Senhor é o tempo que restitui o tempo que foi perdido. Só que Sansão cometeu alguns erros que a gente precisa aprender com eles. Não brinque com o pecado. Não brinque. Não ressuscite no seu coração situações que você já venceu. Não tente trazer isso de novo para a sua vida. Você já superou isso. Levante a cabeça e segue a sua vida. O Senhor está falando para você: guarde o seu coração. Talvez Deus tenha te dado sinais. Deus deu 3 sinais para Sansão. Sansão ainda continuou no ambiente com Dalila. Os olhos foram feridos, porque ele não respeitou os sinais que Deus estava dando. Talvez eu estou falando para muitas pessoas que Deus tem te dado sinais. Observe isso. Não brinque com isso. Cuidado com aquilo que você sabe que internamente que já mudou. Volte. Não deixe isso se transformar num problema, uma tragédia externa. O Senhor está falando com você: não desperdice a sua vida. Realinhe ela a Deus. Deus vai te ajudar. E uma história incrível de Deus vai acontecer sobre a sua vida, como recompensa pelo seu temor e a sua obediência ao Senhor. Essa palavra vale para você? Eu quero orar com você nessa hora. Feche seus olhos, coloque sua mão no seu coração. Diga: Senhor, gera temor no meu coração. Diga: ó Deus, me ajude a ser sábio, a tal ponto de não precisar errar, para aprender com os erros. Mas me ajude, Senhor, a aprender com os erros dos outros, para não cometê-los. Diga: ó Deus, me ajude a aprender com os erros de Sansão, para que a minha vida seja menos traumática, mais feliz, e para a tua glória e para o teu louvor. Que essa palavra traga uma realidade muito melhor sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Nós já vamos cantar ao Senhor uma canção, mas deixa eu falar uma coisa a você ao som desse fundo musical. Se você ouviu essa palavra, mas se você está ou distante dos caminhos do Senhor, ou se você ainda não fez uma decisão por Cristo, se você sabe que isso está pendente na sua vida, se você talvez ama a igreja, os louvores, as palavras, só que você sabe no seu coração que é preciso você dar um passo, você fazer uma atitude, fazer uma decisão. Eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero voltar para os caminhos do Senhor, eu quero renovar a minha aliança com Deus, e eu não quero perder nem mais um dia da minha vida em um caminho que eu sei que Deus tem um caminho melhor para mim, que não é esse que eu estou trilhando. Se há alguém que está ou distante dos caminhos do Senhor, ou precisa entregar a sua vida reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, se você quer começar a viver essa nova fase, Deus está te convidando ela, e nós queremos orar com você agora. Eu quero saber onde está a primeira pessoa para Jesus desse culto. Aonde está você? Aonde temos uma vida a Cristo esta noite? Se há alguém na galeria, nós estamos esperando você. Se há alguém aqui embaixo que hoje está distante dos caminhos do Senhor, é preciso você dar esse passo, fazer essa decisão, seguir em direção a um novo caminho de Deus para você. Está vindo a primeira vida para Cristo. Eu quero saber onde está a segunda pessoa para Jesus esta noite. Nós queremos orar com você.
Aonde está a segunda vida? Se você pode, pergunte a quem está na sua esquerda, direita, atrás, à frente. Olhe para essa pessoa, dê um sorriso para ele ou para ela. Pergunte se ele ou ela já entregou a vida a Jesus. Pergunte se ele ou ela já fez uma decisão por Cristo. Faz o convite a ele, faz o convite a ela. Se ele ou ela precisa fazer uma decisão, traz ele, conduz esta vida a Cristo. Conduz esse moço, conduz esta moça. Nós queremos orar por você. A segunda pessoa está diante do altar do Senhor. Eu quero saber onde está a terceira vida para Cristo desta noite. Nós estamos esperando você. Aonde está a terceira pessoa? Se você está na galeria, sinalize com uma de suas mãos. Se você precisa voltar, se você precisa renovar a sua aliança com Deus, nós estamos esperando você. Nós estamos aguardando você. Está vindo a terceira vida. Eu estou à espera de mais alguém, de mais uma vida. O meu tempo conclui, mas eu estou à espera de mais alguém que ouviu essa palavra e sabe que você precisa viver uma mudança em sua vida, e você não pode aceitar perder mais tempo. Não desperdice a sua vida, não brinque com o seu futuro, não brinque com a eternidade. Deus nos deu essa palavra hoje, porque essa palavra é uma porta de acesso a um novo tempo, a uma nova fase, a um novo ciclo da história da sua vida. Só que uma porta que está aberta, você pode passar por ela, ou você pode desprezá-la. O Senhor está convidando você a fazer essa decisão, a passar por essa porta, a entrar nesse caminho e a começar a viver um novo tempo e uma nova história de Deus para a sua vida e para os seus dias. Há um futuro melhor de Deus para você. Você precisa decidir vivê-lo. Venha a Cristo. Eu estou esperando você. Há um perdão de Deus, há uma transformação de Deus, há um novo tempo de Deus para a história da sua vida. Eu estou esperando mais pessoas que estão distantes dos caminhos do Senhor e precisam voltar. Aonde tem mais alguém? Aonde tem mais alguém? Aonde tem mais alguém? Eu estou esperando um pai, que através da sua decisão, Deus vai iniciar um novo tempo a partir de hoje sobre a sua casa e sobre a sua família. Eu estou esperando uma mãe, que os seus filhos, a sua filha, não viverá as mesmas angústias, feridas, traumas e frustrações, decepções, que foram fruto de uma vida distante de Deus. Eu estou esperando alguém, que através da sua decisão, Deus vai começar uma obra de restauração, de salvação e de mudança em toda a sua casa e em toda a sua família. Eu estou esperando alguém que vai ser esse virar de chave, esse início de uma nova trajetória. Deus vai usar a sua decisão para mudar a história da sua família. Não importa como foi a história até aqui, Deus está dizendo: eis que faço novas todas as coisas. Há um novo tempo de Deus para a história da sua vida. Não despreze isso. Venha viver esse tempo. Eu estou esperando você.